Quantos aqui têm acompanhado a série O Legado de Moisés? E é interessante essa série, porque tem muitos detalhes. Se eu tivesse que fazer uma ministração a cada detalhe, a gente ficaria, sei lá, daria mais de 30, eu acho. E eu tentei resumir alguns pontos importantes ao longo da história, para que coubessem 7 ministrações. E hoje nós vamos fazer a 5ª ministração, a 5ª mensagem da série, chamada A Lei. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler do 1 ao 23. Vou ler aqui para vocês. A gente vai ler do 1 ao 23, tá? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no 7º dia, que é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus, neste dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Amém? A gente tem visto a caminhada do povo hebreu, desde o nascimento de Moisés até a escravidão, os 430 anos, as pragas que Deus mandou para que o faraó egípcio libertasse, eles cruzando o Mar Vermelho. A gente falou da provisão, quando Deus mandou o maná, quando mandou as codornas, mandou água sair da rocha. E aí a gente chega nesse texto onde Deus entrega a lei. Se vocês conhecem a história dos judeus, eles seguem a lei até hoje, eles têm os rituais, eles seguem isso à risca. E muitas vezes nós como cristãos olhamos para a lei e falamos assim: isso daí é coisa para judeu, a gente não segue isso, a gente segue outra coisa. E eu vou mostrar para vocês como a lei ainda é importante nos nossos dias. Mas para vocês entenderem esse momento onde Deus está entregando a lei, os israelitas, depois de passarem por todas essas coisas, eles chegam diante do Monte Sinai. E ali, a gente vai ler um pedacinho de Êxodo 19:1. Deus relata para eles o que ele esperava deles. Eu vou ler aqui para vocês. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, ou seja, fazia 3 meses que eles saíram, cruzaram o Mar Vermelho, fizeram todas essas coisas, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga
o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Chega num ponto onde Deus quer começar a trabalhar na vida dos israelitas. Ele quer começar a mudar a forma como eles viviam. E Ele quer começar a mostrar que Ele estava querendo formar daquele povo um povo especial, como Ele diz aqui. Um tesouro pessoal de Deus. Entre todas as nações, eles seriam separados. Eles seriam um tesouro pessoal de Deus. E Deus fala que eles seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está preparando aquele povo para algo que provavelmente mudaria. Na verdade mudou, mas naquele momento mudaria toda a história daquele povo. Talvez toda a história da humanidade dali em seguinte. Mas Deus estava preparando eles para algo que iria acontecer a seguir. E talvez você se lembre que muitas vezes eu disse aqui em outras ministrações que todas as vezes que Deus quer chamar a nossa atenção, todas as vezes que Deus precisa que a gente mude, para a gente voltar para o caminho correto, ou que Deus precisa direcionar a gente para algo que a gente não sabia, ou algo novo, um direcionamento, um chamado, um propósito, Ele precisa primeiro chamar a nossa atenção. E a forma como Deus chama a atenção dos israelitas aqui é de uma forma que eles nunca tinham experimentado antes. Eles viram as pragas do Egito, eles viram o mar se abrindo, eles viram muitas coisas acontecendo. Eles viram a nuvem, a coluna de fogo, eles viram essas coisas acontecendo. Mas até aquele momento, era só Moisés que falava com Deus. Era só Moisés que tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Só que Deus está preparando para eles uma experiência agora que vai marcá-los para o resto da vida. E muitas vezes nós temos experiências assim na nossa vida, onde Jesus marca a nossa vida. E a gente coloca assim, olha, isso daqui é antes de eu encontrar com Jesus, isso daqui é depois, Jesus fez isso na minha vida, e aquilo fica marcado nas nossas vidas. E qual foi a experiência que Deus preparou para eles? No mesmo capítulo 19, ali, que é um antes do que a gente leu, diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu sei que eu tentei botar uma imagem ali no fundo que era um pouco parecido com isso, mas olha, todo o povo reunido diante do monte, e de repente eles estão experimentando raios e trovões. Vocês ficam na rua quando tem raio e trovão, uma coisa muito violenta? Está vindo aquela tempestade, vocês ficam lá na rua moscando? Vocês correm para dentro de casa? Só aquilo espanta a gente. Agora imagina, eles nunca tinham experimentado algo como isso. Então tinham raios e trovões ao redor daquele monte. A Bíblia fala que tinha uma nuvem densa, e normalmente essa nuvem se formava no pico, no cume do monte. E essa nuvem, imagina, hoje a gente tem internet, tem muita informação, naquela época eles não tinham. Imagina uma nuvem formando, onde eles conseguiam ver até um pedaço do monte, e depois daquela nuvem eles não conseguiam enxergar mais nada. Então eles conseguiam imaginar assim, depois daquela nuvem onde Deus está, a gente não consegue enxergar, mas é lá que Deus está. Eles ouvem trombeta tocando, que eles não sabem de onde vem. Eles falam que Deus desceu no monte com chamas de fogo. Então provavelmente eles viam coisas que pareciam como fogo, e eles viam fumaça subindo como de uma fornalha. Fornalha, imagina um caldeirão, uma churrasqueira gigante, saindo aquela fumaça. E a Bíblia fala que o monte tremia violentamente. Então imagina, Deus vai falar com o povo, está todo mundo reunido bonitinho ali, e começa a acontecer um terremoto naquele lugar. Se acontecer um terremoto aqui, a gente sai todo mundo correndo. Vocês estão entendendo o quanto aquilo era fora do comum para aquele povo? O quanto aquilo era realmente para que eles tivessem medo, para que eles entendessem quem era o Senhor? E a gente leu no texto aqui, a Bíblia fala que Deus fez tudo isso para que eles tivessem o temor ao Senhor. Que muitas vezes nós como cristãos acabamos perdendo o temor ao Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas toda essa preparação, todo esse evento, toda essa
essa produção visual, audiovisual, tudo aquilo acontecia naquele povo sem saber o que viria depois. Tinha um propósito, que era a entrega dos 10 mandamentos. Deus estava preparando o povo para que eles recebessem os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não foram simplesmente um evento, algo que aconteceu na história e ficou por acaso, né? Eles foram a fundação do que a gente entende como conceitos morais e leis que regem o mundo até hoje, em muitas das culturas e civilizações. Eles são como ensinamentos atemporais que são válidos até hoje. Então, coloquei alguns pontos aqui. Eles são fundamentos de conceitos de justiça, de respeito, de fidelidade, de integridade, de propriedade. A gente lista os 10 mandamentos, mas depois Deus continua dando vários detalhes sobre como o povo deve agir em relação aos mandamentos. Mas ali surgiram a base da sociedade que a gente entende hoje, que a gente vive hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que se você roubar ou matar, provavelmente alguém vai denunciar e a polícia vai vir na sua casa e vai te prender. Porque existe uma lei que diz que se você roubar ou matar, você vai preso. Em alguns países existe a pena de morte, a pessoa vai morrer, mas existe uma lei. E de onde você acha que surgiu a ideia de que não podia matar nem roubar? Foi o governo brasileiro que achou que era bom isso? Foi o governo americano? Veio do próprio Deus. Porque ele conhecia o povo e ele sabia quais eram os limites que ele tinha que colocar para a própria proteção e cuidado do povo. Talvez se o povo tivesse seguido sem a lei, eles seriam como selvagens, bárbaros, como aqueles povos que viviam na terra de Canaã. E Deus precisava dizer para eles: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês não vão ser igual àquele povo. Vocês vão seguir essas regras, vocês vão seguir, vocês vão se diferenciar de todos, porque vocês vão ser baseados nisso. E eu separei 3 pontos sobre esse texto para a gente refletir, que são basicamente a convocação que Deus faz para o seu povo antes de entregar a lei, os mandamentos que Deus entrega para esse povo, e um contraste entre lei e graça, ambos de Deus, lei de Deus e graça de Deus. Nós vamos começar pela convocação de Deus para o povo. Nós vemos que na hora que o povo, quando Deus foi entregar ali os 10 mandamentos, quando Moisés estava falando com o povo, tudo aquilo acontecendo, o povo estava todo reunido. E se você passar com o olhar, sem prestar atenção nos detalhes, você vai achar: olha, todo mundo se reuniu porque tinha um evento importante para acontecer. Da mesma forma que a gente se reuniu aqui porque a gente tinha um culto hoje. Então, se você olhar por cima, você vai imaginar que todo mundo estava reunido por isso. Mas essa reunião, ela não era só para que o povo tivesse reunido. Deus havia pedido que eles se preparassem para esse momento. Deus havia pedido para que eles se santificassem para esse momento. A gente lê nos versículos 10 e 11 do capítulo 19. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Eu entendo que se isso não fosse importante, Deus não pediria. Pode ir lá do jeito que você está e Deus vai aparecer, vai conversar com vocês, vai direcionar, vai curar, vai restaurar, vai mudar a sua vida. Mas você não precisa fazer nada. Não é isso que Deus está falando aqui. E essa convocação que Deus traz para aquele povo, para que eles se santificassem e preparassem, é para que quando eles estivessem diante da presença de Deus, eles pudessem se relacionar com Deus. Eles pudessem ouvir a voz de Deus, eles pudessem ouvir aquilo que Deus está falando. Não é isso que Deus espera das nossas vidas no dia de hoje? Que a gente tenha uma busca por santidade, que a gente busque obedecer os mandamentos, que a gente busque estar prontos, para que a gente busque ter um relacionamento com Ele. A gente sabe que em Deus não existe pecado. E a gente vê que existe um desejo dEle, que nossa vida também não tenha pecado. Jesus veio para que a gente fosse liberto da escravidão do pecado. Mas a decisão de andar como escravo do pecado ou não ainda continua sendo nossa. Mas eu entendo que Deus não pediria que o povo se santificasse se isso não fosse importante para isso. Talvez se o povo chegasse ali diante da presença de Deus em pecado, morreria. Eu não sei o que aconteceria. A gente vê situações onde as pessoas tinham pecado, que mentiam e morriam, eram fulminadas instantaneamente. Eu gosto de uma passagem onde Josué
está pronto para cruzar o Rio Jordão. Eles estão de um lado da margem do Rio Jordão e do outro lado tem a terra prometida. Eles estão ali há alguns dias olhando e admirando a terra prometida, mas eles não sabem como eles vão fazer para cruzar aquilo. Moisés tinha morrido, Josué está liderando o povo e tem uma barreira que não era tão grande quanto o Mar Vermelho, mas era impossível para que todas aquelas pessoas cruzassem. E quando ele está orando para o Senhor fala assim: peça ao povo que se santifique, porque amanhã vocês vão cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Quando você olha aquele milagre que aconteceu, ele não teria acontecido se eles não tivessem seguido a instrução do Senhor de se santificar. O Senhor pede para que eles se santifiquem, Ele dá instruções para que os sacerdotes caminhem pelo povo com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Imagina a presença de Deus passando no meio do povo com aquela Arca da Aliança e talvez encontrando um monte de gente em pecado, um monte de gente afastada da vontade de Deus. Mas aquele povo se preparou e se santificou. E quando eles olhavam aquela Arca da Aliança, a presença de Deus tomava conta daquelas pessoas. Talvez elas sejam enchidas de fé. Eu não sei o que aconteceu ali, mas na hora que os sacerdotes colocam os pés na água, o Rio Jordão se divide ao meio para que eles atravessem. E todo aquele povo cruzou para a terra prometida. Nos dias de hoje, o pecado tem sido negligenciado pelos cristãos. Muitas vezes as pessoas têm convivido com os pecados como se fossem coisas normais, porque elas não conseguem ver as consequências do pecado como era no Antigo Testamento. Eu brinco com as pessoas, muitas vezes seria muito mais fácil se a gente vivesse no Antigo Testamento e a gente soubesse que se a gente pecar, a gente morria. A gente não pecaria mais. Você já parou para pensar nisso? Se você soubesse que você pecasse, assim que você pecasse, você ia morrer, você não ia pecar mais. Mas até aí, a gente sabe que a gente não vai conseguir não pecar. A gente vai pecar, nós somos humanos. A questão é se acostumar com o pecado. A questão é aceitar e normalizar o pecado nas nossas vidas. Todas as pessoas que normalizam o pecado nas suas vidas, elas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus. Uma pessoa que anda em pecado nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus, nunca vai conseguir se aproximar de Deus, nunca vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Não porque Deus não queira, não porque Deus se distancia. A gente normalmente imagina que quando a gente peca, Deus foge da gente, se distancia. Quando a gente peca, não é que Deus se distancia, Deus continua fazendo as mesmas coisas, continua falando com a gente, mas nós nos distanciamos de Deus. Os nossos ouvidos são tapados, a gente não consegue ouvir Deus falar. A gente não consegue sentir a presença de Deus, porque o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. Assim como era com Adão e Eva, que se afastaram do Senhor. Assim é na nossa vida, o pecado nos distancia. Eu sei que quando você pensa em pecado, e talvez vocês estejam calculando aí quais são os pecados possíveis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são pecados da origem sexual, de ordem sexual, que são os pecados mais escandalosos, são os pecados mais chamativos, né? A gente pensa em pornografia, adultério, fornicação, e com certeza, não precisa nem falar que esses pecados vão criar um abismo entre você e Deus, se isso estiver na sua vida. Mas os pequenininhos também vão. E muitas vezes os pequenininhos são aqueles que a gente não consegue confrontar. Porque os pecados que são grandes, descarados, a gente fala, tá errado, não tem nem discussão. Mas os pequenininhos são aqueles que a gente fala, não, isso daí é só uma mentirinha. Isso daqui não foi fofoca não, eu só comentei alguma coisa que a pessoa precisava saber. Eu não estou murmurando, eu só estou querendo ajudar a pessoa. Pensa, vou falar uma coisa para vocês, sabe quando a gente está vivendo um momento difícil na vida e a gente não consegue ser grato por aquilo que a gente está passando, a gente só olha para o problema e as pessoas conversam com a gente só murmura. Não que a gente não chama de murmuração, a gente fala, poxa, está difícil, olha só, não está dando certo. E a gente está murmurando. Eu vou fazer um contraste exatamente com a história que a gente está contando aqui. Esse povo teve que ficar 40 anos no deserto, porque só o que eles faziam era murmurar e não confiar no Senhor. Então às vezes a murmuraçãozinha que você tem ao longo da semana está afastando você da vontade de Deus para a sua vida. Esses são os pecadinhos que a gente normaliza, que a gente não consegue entender, e tem muitos outros, eu dei alguns exemplos aqui pequenos. E as pessoas acreditam que Jesus veio para transformar a nossa vida, torná-la mais fácil, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então agora
está tudo liberado, né? A gente peca e não tem mais consequência. E isso não é verdade. Paulo escreveu uma carta inteira aos Coríntios porque eles achavam que por Jesus ter morrido por eles na cruz e ter pago o preço dos pecados, eles podiam pecar deliberadamente. Mas a consequência do pecado, ela nunca pode ser evitada. Se você matar alguém, a polícia chegar, você vai ser preso. Jesus não morreu para que você não fosse preso. Jesus morreu para que você, quando Deus olhasse para você, Ele não enxergasse o seu erro, o seu pecado. Mas as consequências do pecado você vai colher, seja ele pequeno ou grande. Para a gente encerrar esse ponto do chamado de Deus, você não pode se enganar com o pecado. Pecado é pecado, quer você goste ou não, e você precisa confrontá-lo, enfrentá-lo e fugir dele. Porque Deus chamou o seu povo naquele dia para que eles viessem para a santidade, mas não era santidade só por um dia. Era para que eles vivessem em santidade constantemente. E aquele povo entrava na presença do Senhor de tempos em tempos. E depois da morte de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Como que você vai ter livre acesso ao Pai e ter um relacionamento com Ele, se a sua vida não é uma vida de santidade? E aí a gente entra no segundo ponto, que fala sobre os mandamentos que Deus entrega ao seu povo. Eu tinha pensado em fazer uma pegadinha com vocês, mas eu esqueci no começo. Eu ia perguntar quem aqui sabia quais eram os 10 mandamentos, e eu queria que vocês fossem falando cada um, porque com certeza vai ter um que sabe todos e vai ter um que não faz nenhum. Então eu queria que as pessoas fossem falando um por um. Qual mandamento que você lembra que existe dos 10? Eu tenho quase certeza que se eu perguntasse um por um, ia ter gente aqui que não sabe quais são os 10 mandamentos, o que é perigoso, porque talvez essa seja a base de uma cultura cristã. Então, se você não sabe, não precisa se expor, não precisa se entregar, mas você precisa aprender os 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, mas coisas básicas da doutrina cristã. Já aproveitando para fazer um gancho, toda segunda-feira a gente tem Vida Cristã. Se você não sabe os 10 mandamentos, você deveria se inscrever para participar do Vida Cristã, nem que seja a versão online, porque isso vai formar uma base para praticamente tudo que você precisa na sua caminhada cristã. Mas os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Deixa eu parar para pensar nisso. Os 4 primeiros mandamentos são voltados para o nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos são voltados para o nosso relacionamento com as pessoas. O primeiro mandamento fala: não terá outros deuses além de mim. Um mandamento que fala da nossa adoração a Deus. Talvez esse pudesse resumir muitas das coisas dos outros mandamentos que a gente vai ler. Mas Deus fala assim: eu quero que você entenda que eu sou o único Deus na sua vida. Fui eu que te criei. Fui eu que paguei um preço para te salvar. E nenhum outro pode fazer isso. Mas eu preciso que você reconheça que você me ame, me adore e preste culto somente a mim. Deus quer exclusividade. Ele não falou que dentre todos os povos da terra Ele ia separar esse para ser o seu tesouro pessoal? Se você é o tesouro pessoal de Deus, como é que você pode ter outro Deus que não, onde você não é o tesouro pessoal dele? O segundo mandamento fala sobre a idolatria, sobre fabricação de ídolos, sobre construir imagens e adorá-las, se prostrar diante delas. E ele fala que toda adoração tem que ser feita diretamente a Deus. Se a gente só crê em um Deus, a gente não pode ter outros deuses. Mas aqui se estende não só a imagens de escultura, coisas que a gente pode construir. Muitas vezes a idolatria, ela está no salário que a gente ganha, na posição que a gente tem numa empresa, num cônjuge que a gente coloca acima de Deus, numa família. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Nada pode roubar o lugar dele. Nem os nossos sonhos, nem os nossos planos, nem as pessoas que a gente ama. Nada pode roubar o lugar dele. O terceiro mandamento fala sobre uma questão de honra e respeito, que fala: não tomarás em vão o nome do Senhor. Ele fala sobre o respeito ao nome de Deus. E para a gente evitar de usar isso de maneira leviana, desrespeitosa.
né? Assim, eu nunca falei sobre isso, mas vocês já devem ter visto alguns perfis de Instagram onde as pessoas fazem piada com a igreja, fazem piada com a forma como as pessoas interagem na igreja. Eu não gosto disso. Eu não sei porque, assim, eu olho, parece uma coisa engraçada, mas meu coração por dentro se entristece, porque é como se as pessoas estivessem tomando o nome de Deus em vão, como se estivessem fazendo piada com as pessoas que levam o nome de Deus a sério. E às vezes a gente entra nessa onda, né? E a gente vê as coisas tão engraçadas e isso vai ficando normal. Agora eu tenho certeza que você não tomaria o nome de Deus em vão se você estivesse naquele dia vendo o trovão e a nuvem e o terremoto e a trombeta. Toda vez que alguém falasse de Deus, você ia lembrar daquilo, você ia temer a Deus. Você entendeu o quanto Ele é poderoso perto da nossa capacidade. E não é um temor que você precisa ter medo de Ele fazer mal para você, mas é um respeito muito grande para o Senhor. Então, se você tiver temor a Deus, você nunca vai falar o nome dEle em vão, fazer piada com o nome dEle, brincar com coisas que deveriam ser sérias e sagradas. E o quarto mandamento fala sobre o sábado, sobre guardar esse dia da semana para descansar. E aqui a gente talvez vai gerar um conflito na cabeça de vocês, porque existe um mandamento de guardar o sábado. E judeus guardam o sábado até hoje. Eu tive a oportunidade de ir para Israel uma vez. E não me atentei que sábado era sábado. E aí eu cheguei e apertei o botão do elevador. E o elevador não parava, demorou um tempo para chegar o elevador. Aí na hora que chegou eu entrei, tinha uma senhorinha judia com duas criancinhas judias. E era engraçado porque a gente era turista, as criancinhas ficavam olhando assim, tipo, que cara estranho isso daí, né? Tava eu, a Fernanda. Que pessoas estranhas são essas daí que estão no elevador, né? A gente não está acostumado com esse tipo de pessoa, eles andam tudo vestido, bonitinho, né? Os menininhos de camisa social, uma calça preta, tudo arrumadinho. E aí eu entrei no elevador e olhei e não estava apertado o meu andar. O que eu fiz foi apertar o andar, né? Apertei, o botão não acendeu. Aí eu falei, acho que está quebrado, deixa eu apertar. Acho que eu não apertei direito, vou apertar de novo. Aí apertei e não acendeu de novo. Falei, caramba, será que está quebrado? Aí eu fui apertar com força e fiquei apertando várias vezes e o botão não acendia. A mulher que estava no elevador começou a... Não vou dizer que ela gritou comigo, mas ela levantou a voz num tom que eu tive que prestar atenção nela. E eu não entendi nada do que ela falou em hebraico, mas eu entendi uma palavra: Shabbat. Na hora que ela falou a palavra Shabbat, eu falei, entendi. Ninguém pode fazer nada de trabalho nesse dia. Eles levam à risca o Shabbat. E nesse dia, o elevador ele é programado para parar em todos os andares. Então você entra no elevador e ele vai parando, porque eles entendem que apertar o botão do elevador é um trabalho, e nem isso eles fazem. A gente não tem isso na nossa cultura. A gente não tem essa cultura de não fazer esse esforço. A nossa interpretação sobre guardar um dia para o Senhor é diferente. E nós guardamos o domingo para o Senhor. Esse dia que nós estamos aqui, que a gente separa para vir no culto, é o dia separado do Senhor. Então a gente vai trabalhar a semana inteira, pode trabalhar sábado, se arrebentar, mas domingo é o dia que eu vou entrar na presença do Senhor, eu vou dedicar esse dia ao Senhor. Qual é a minha interpretação para um sábado segundo esse mandamento? Que vocês separem o domingo para vocês virem à igreja, para vocês passarem um tempo em família, para vocês buscarem o Senhor. Vocês podem passear? Podem, mas deveria ser um dia onde vocês vão dedicar ao Senhor. Não como um mandamento, porque a gente não crê que isso gera salvação. Mas se você dedicar esse dia para o Senhor, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que você vai colher benefícios por ter separado esse dia para o Senhor. E aí a gente tem um desafio nos dias de hoje, porque muitas vezes os cristãos, mesmo sem motivo aparente, eles falam assim, hoje não estou com vontade de ir no culto, não. Você entende a distância de um mandamento que Deus deixou para eu decidir se eu estou com vontade de ir no culto ou não? Eu lembro que quando a gente mudou o culto para mais cedo, eu perguntei para as pessoas que pararam de vir, porque, mas é muito cedo, eu não consigo acordar nesse horário. A gente mudou 1 hora, tudo bem, eu sei que ficou mais difícil. Mas o problema não é o horário, o problema é o nosso entendimento sobre prioridades, sobre separar esse dia para o Senhor, sobre buscar o Senhor. Isso deveria estar no coração de todo cristão. Isso deveria estar algo que é maior do que a gente, é maior do que as responsabilidades ou que as oportunidades que a gente tem. E eu tenho certeza que vocês separariam esse dia para o Senhor, se vocês tivessem experimentado só um pedacinho lá do terremoto, das nuvens. Já os outros 6 mandamentos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. A gente fala que
quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, né? Que fala que é um mandamento com promessa, né? Se você quer viver mais, você tem que honrar o teu pai e tua mãe. E muitas vezes as pessoas não honram o pai e a mãe, tratam mal o pai e a mãe, desrespeitam. E esses vão viver menos. O sexto mandamento fala sobre não matarás. E é engraçado porque a gente tem uma interpretação muito superficial do não matarás. Porque se a gente levar o não matarás ao pé da letra, nenhum judeu estaria vivendo isso, porque eles comem carne, eles estão matando animais. E Deus não especifica aqui que é não matarás seres humanos, não matarás nada. Mas a palavra matarás aqui no hebraico, ela não quer dizer que você não pode matar ninguém. Até porque Deus vai mandar o povo matar. Daqui a pouco eles vão entrar na terra prometida e vão matar todo mundo. Como é que Deus dá um mandamento e eles vão ter que matar? Vocês entendem que existe uma discordância entre o que está escrito aqui e o que eles vão fazer depois. Mas a palavra que Deus usa para não matarás, ela diz respeito a ter o desejo de tirar a vida de uma outra pessoa, assassinar uma pessoa. Mas ela não diz respeito, por exemplo, a matar alguém em legítima defesa. Se você matar alguém em legítima defesa, ele não se inclui nesse texto. Porque esse texto é sobre uma intenção, um coração que deseja tirar a vida das pessoas de um assassino. Então, talvez a forma melhor de interpretar isso daqui é não assassinarás. Deliberadamente fazer isso. Né? E ele está falando aqui que Deus está trazendo o valor da vida humana. Por que você vai matar alguém inocente? Deus está mostrando o quanto ele se importa com as pessoas. O sétimo mandamento fala sobre não cometerás adultério, né? Deus está protegendo a família. Eu falo para as pessoas que quando Deus criou o homem, Ele não criou religião, igreja, placa, Ele não criou nada. A única coisa que Ele criou foi uma família. Se tem uma coisa que é o plano de Deus, é a família. Se tem uma coisa que Deus quer proteger a todo custo, é a família. Se tem alguma família que não está funcionando, é só orar que Deus vai restaurar, porque essa é a prioridade dele. O plano de Deus para o homem não era que ele tivesse igrejas, que ele ficasse rico, mas era para que ele constituísse uma família. Foi essa a forma que Deus pensou e idealizou. O oitavo mandamento fala sobre não furtarás, né? Então a gente está falando sobre, não vou pegar nada que é do meu irmão. Meu irmão trabalhou, conquistou, ganhou, eu vou roubar dele? Talvez eu devesse fazer a mesma coisa que ele, não roubar dele. Não, o nono mandamento fala sobre não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? Ele fala sobre honestidade e integridade na comunicação. Então a gente está falando aqui sobre mentir sobre alguém, falar mal de alguém, tudo aquilo que envolve palavras que não são necessariamente verdade ou que não cabem a nós, está falando. E o décimo mandamento é não cobiçarás, né? Não cobiçarás as coisas do próximo. E o que é a cobiça? A cobiça é, poxa lá, o Salvador comprou um carro novo, cara, eu quero aquele carro do Salvador. Eu não quero outro carro igual ao do Salvador, eu não quero fazer o que o Salvador fez para conquistar um carro igual ao dele, mas eu quero o carro do Salvador, cara. O Salvador não pode ter esse carro, eu que tenho que ter esse carro no lugar dele. E essa cobiça desenvolve para outras coisas, ela pode ser inveja, ela pode ser ganância, ela pode ser muita coisa. E esses mandamentos em si, eles podem ser quebrados em outras coisas, mas a cobiça é, eu quero algo que é de alguém. Estou cobiçando algo que aquela pessoa tem. Se vocês se lembram quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, isso foi o que indignou ele. Porque o profeta Natã contou uma história das ovelhinhas. Ele falou assim, tinha um cara que tinha muitas ovelhinhas e ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o outro não tinha. E Davi fica doido, porque ele fala, como é que pode isso? O cara tinha um monte, vai pegar logo aquele cara que só tinha uma. Davi estava se preocupando com esse mandamento. Ele conhecia isso. O cara foi cobiçar justo aquela única que ele tinha. Porque ele não sabia que o profeta ia dar uma invertida nele e falar assim, esse cara é você. Porque Davi tinha cobiçado a mulher do próximo, tinha cometido adultério. Tinha cometido, que se você olhar a lista aqui, ele está lascado. Davi tinha, vamos fazer de trás para frente, ele tinha cobiçado a mulher de Urias. Davi foi lá e cometeu adultério com a mulher de Urias. Então assim, a mulher de Urias, coitada, talvez não tivesse culpa nenhuma, porque era o rei, ele mandava e ela tinha que se deitar com ele, não tinha escolha. Aí, não bastasse isso, né? Cobiçou, cometeu adultério, aí ele mentiu para Urias, falou, não, vai para sua casa lá, passa um tempo com a sua mulher, porque né, você está trabalhando muito, vai lá descansar um pouco. Ele falou, não, imagina, meus amigos estão lá morrendo na guerra, eu vou voltar e vou lutar com eles. E aí o que ele faz? Ele planeja o assassinato de Urias. Ele coordena para que Urias fosse o primeiro da fila na hora que eles fossem enfrentar o inimigo, sabendo que se ele fosse o primeiro da fila, ele ia morrer. Então Davi orquestrou um assassinato. Você pensa, cara, difícil isso aí, né?
cara complicado, orquestrou tudo isso. Está quase gabaritando a lista aqui dos mandamentos de fazer tudo errado. Mas quando o profeta confronta ele se prostra no chão e se arrepende imediatamente. Se tem uma coisa que você precisa aprender com Davi, é isso. Ele reconheceu que ele tinha errado e se arrependeu imediatamente. E a gente vê mais para frente a Bíblia dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um cara que faz tudo isso ser um homem segundo o coração de Deus? Talvez porque ele aprendeu a se arrepender. Uma das prioridades da nossa vida, se não a maior prioridade da nossa vida, deveria ser cultivar o nosso relacionamento com Deus. Estava brincando com o Daniel e com a Tati, que vão casar semana que vem, que o cristão tem uma prioridade nova. A gente fala que a prioridade é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar e ministério em quarto lugar. E agora o cristão, ele tem a air fryer em primeiro lugar, Deus em segundo lugar. É uma brincadeira, obviamente, a air fryer nunca vai substituir, mas Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. E o nosso relacionamento com Ele precisa ser a nossa prioridade. Se a gente buscar se orientar por esses mandamentos, a gente vai saber como se relacionar com Deus e vai saber como se relacionar com o nosso próximo. E eu queria que vocês pensassem por um instante o quão distraídos normalmente a gente está em relação aos mandamentos que Deus deixou. O quanto a gente vive a nossa vida sem nem pensar que um dia Ele deixou esses direcionamentos para que a nossa vida fosse melhor. Eu sei que algumas pessoas pensam que os mandamentos chegaram para ser um peso na nossa vida e dificultar tudo. Mas a verdade não é essa, eles vieram para proteger. Sabe quando Deus fala que o povo não deveria comer carne de porco? Ou dos animais impuros, que a Bíblia diz? Hoje a gente come carne de porco feito louco, cheio de hormônio, veneno, remédio, para a gente não morrer. Mas naquela época não tinha isso. Se eles comessem carne de porco, morria. Você entende que Deus estava poupando o seu povo? Todos os mandamentos que Deus deixou era porque Ele amava o povo e estava cuidando deles. E muitas das coisas que nós obedecemos hoje, muitas vezes até sem entender, mas porque a gente ama a Deus, estão trazendo benefícios para a nossa vida que a gente não consegue nem mensurar. E o último ponto fala sobre a lei de Deus versus a graça de Deus. Samuel está ligeiro, meu. Vai subir de cargo agora, vai ficar só na projeção ali. A gente viu que Deus entregou a lei ao povo, certo? Foi Deus que entregou a lei para o povo. Então quem que deu a lei? De quem que era a lei? De onde surgiu a lei? De Deus, certo? Só que agora a gente vive no tempo da graça. E de quem é a graça? De Deus também. E aí a gente fica confuso. Cara, eu estou no tempo da graça, eu vou ignorar a lei. Ou eu vou respeitar a lei e vou ignorar a graça. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo conviver com essas coisas? Se eu vou viver debaixo da lei e eu não obedecer a lei, tem um monte de consequência ruim, né? Se eu matar, eu vou morrer ao mesmo tempo. Agora na graça eu posso matar e só vou preso. Existem diferenças na forma de lidar. E quando a gente vê Jesus caminhando, Ele fala que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. E tudo que Jesus fez foi debaixo da lei. Os fariseus tentavam fazer umas pegadinhas, tentavam pegar Ele para ver se Ele contradizia a lei. E muitas vezes Ele dava uma aula para eles sobre o que era a lei. A única hora que você vai ver a coisa apertando para Jesus é quando Ele está falando na sinagoga. Ele abre o rolo, começa a ler Isaías e ele se autoproclama o Filho de Deus. E aquilo, para aquelas pessoas que estavam ali, que não conseguiam enxergá-lo como Filho de Deus, os fariseus religiosos, foi uma ofensa muito grande. Mas a gente sabe que Jesus era de fato Filho de Deus, que era Deus. A Bíblia fala que ele foi levado para fora do templo e chegado na ponta de um precipício, onde ele seria arremessado do precipício, apedrejado. E eu tive a oportunidade, quando eu estava em Israel, de ficar nesse precipício. Israel não é muito grande, mas esse precipício é impressionante. Você olha e fala, cara, assim,
literalmente aqui onde algum fariseu jogaria Jesus para baixo. Se vocês quiserem ter uma ideia do que é isso, tem uma cena no The Chosen que eles gravam exatamente nesse ponto, onde relata sobre isso, onde Jesus está falando na sinagoga e eles levam Jesus para ser executado. E eu assisti essa cena do The Chosen com a Bíblia aberta, lendo versículo sobre versículo, e eu fiquei impressionado como eles seguiram exatamente o que estava escrito na Bíblia. E teve um pedaço que eles fizeram lá que ele fala que quando eles estavam prontos para matar Jesus, apedrejar Jesus, Jesus olha no rosto das pessoas que eram as testemunhas e olha no rosto do responsável, do fariseu que era responsável pela execução, e passa no meio deles. Por incrível que pareça, a cena é exatamente o que está escrito na Bíblia. Quando ele passou no meio deles, falou, não lembro desse pedaço. Eu fui lá na Bíblia e falei, não é que estava aqui mesmo. Foi muito legal essa cena, foi muito bem feita. Mas Jesus veio para cumprir a lei, não para fazer com que ela deixasse de existir. E aí eu queria fazer um contraste com um dos meus livros preferidos na Bíblia. Se você nunca leu, eu recomendo que você leia, que é o livro de Gálatas. Uma carta de Paulo às pessoas que moravam naquela região. Carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo escreve esse livro, essa carta de Gálatas, no momento onde existe um grande conflito na igreja primitiva. A gente acha que é só as igrejas de agora que tem conflito, a igreja primitiva também tinha. E na verdade os conflitos que a gente vive hoje na igreja são idênticos ao que a igreja vivia lá atrás. Muda o nome, muda a forma de agir, mas são idênticos. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que a igreja sempre teve os mesmos conflitos. Mas naquele momento em específico, quando Paulo escreve a carta de Gálatas, ele está trazendo uma resposta para as pessoas, principalmente para os judeus. Porque Paulo havia sido chamado para pregar para os gentios, então tinham muitas pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo. E as pessoas estavam tendo experiências com o Espírito Santo, as pessoas estavam literalmente mostrando que o Espírito Santo estava habitando nelas. Coisas sobrenaturais aconteciam com pessoas que não eram judias. E os primeiros apóstolos que, de certa forma, fundaram a igreja primitiva, eles olharam para aqueles gentios e falaram, se você quiser seguir a gente, você vai ter que se circuncidar e vai ter que entrar debaixo da lei. E Paulo escreve a carta de Gálatas para mostrar para os judeus de que existe um novo tempo, onde as pessoas que eram gentias, que não estavam acostumadas com a cultura judaica, e não conseguiriam provavelmente estar debaixo do jugo do que era ser um judeu, não estavam acostumados com aquilo, não tinham sido criados daquela forma, não conseguiriam suportar o peso da cultura judaica. E Paulo escreve a carta de Gálatas confrontando e explicando a diferença entre você ser um judeu que acreditou em Jesus e de um gentio que acreditou em Jesus. Eu recomendo que vocês leiam principalmente o capítulo 3, que a gente vai ler uns pedaços aqui. Mas Paulo era um cara inteligente. A gente sabe que ele estudava, foi treinado aos pés de Gamaliel, ele tinha instrução, ele era romano, ele era judeu, ele era o cara antes de se converter. Então ele era muito culto, ele era muito inteligente. E ele conhecia a Torá de ponta a ponta porque ele era um judeu, um zeloso, conhecia tudo. Mas em Gálatas 3, é como se Paulo tivesse sacado um coelho da cartola ali e colocou todo mundo no chinelo. Porque ele fala assim, que a lei só foi trazida por Deus 430 anos depois da aliança que Deus fez com Abraão. E ele fala assim, Deus fez uma aliança, uma promessa com Abraão. E essa lei não pode cumprir ou substituir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus prometeu a Abraão e Deus cumpre as suas promessas. Essa lei veio depois. E ela não pode anular a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Vocês vão ler que o capítulo 3 fala sobre isso. Eu vou ler só um pedacinho para vocês aqui. Eu vou ler do 15 ao 19. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar-lhes algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei?
foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Paulo está dizendo que Deus tinha feito uma promessa que da descendência de Abraão viria o descendente, aquele pelo qual a promessa se cumpriria. E a gente vê no versículo 24, um pouquinho mais para frente, ele fala assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Paulo está falando o seguinte, ele fala assim: se não existisse a lei, você nem saberia o que é pecado ou não. Pensa no povo que existia na terra prometida, que Deus mandou matar todo mundo lá. Eles eram selvagens, eram bárbaros, eles faziam suas próprias leis. Como é que as pessoas iam saber o que era certo ou errado se não tivesse a lei, se não tivesse os mandamentos? A lei veio para que eles pudessem ter um filtro de comparação, uma base para eles entenderem se eles estão fazendo a coisa certa ou não, se eles estão em pecado ou não. E Paulo diz no versículo 24 que a lei foi o tutor até Cristo, foi a lei que ensinou e guiou as pessoas até que Cristo viesse. Porque a partir do momento que Cristo veio, aquilo que ele falou se tornou aquilo que nós precisamos seguir. Agora a parte interessante sobre isso é que assim como aquelas pessoas que Paulo descreve na carta de Gálatas, nós não teríamos a capacidade de cumprir a lei. Talvez você tenha estudado um pouquinho da cultura judaica e vocês sabem o quão rígidos eles são para muitas coisas. Por exemplo, eu já tinha reprovado no elevador que eu apertei o botão, então já sei lá qual é a pena para apertar o botão no elevador. Provavelmente eu morreria por conta disso, não sei. Não tenho ideia, não parei para pensar nisso, mas você entende que por inocência eu fui lá, apertei o botão do elevador, eu já teria pisado na bola na lei. E se eu pisei na bola na lei apertando um botão do elevador, imagine as coisas mais difíceis, como é que não ia estar complicado. Mas a lei da forma como ela é difícil para que nós pudéssemos cumprir, assim como era difícil para os Gálatas. Nós somos pecadores e a gente só ia colher as consequências do que aquilo que a lei demandava. Cedo ou tarde a gente vai errar, a gente vai cair. Se a gente estivesse debaixo da lei, talvez a gente tivesse lascado com as nossas vidas. A gente tem que entender que a gente não é perfeito. Talvez a gente seja pior do que Davi e todas as coisas que eu narrei aqui. Talvez a gente não tenha matado ninguém, não tenha adulterado, mas faça coisas piores. Ou faça muito mais coisas erradas do que Davi fez. E se a gente estivesse debaixo da lei? Isso seria um peso muito grande para as nossas vidas. Só que quando Jesus veio e morreu por nós, Ele tirou a gente debaixo do jugo da lei. E pela fé, crendo nele, a gente teve a oportunidade de receber o Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente não precisa, embora seja importante, ler todos os dias os 10 mandamentos e falar: deixa eu ver se eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Mas a gente precisa buscar uma vida de santidade para que o Espírito Santo possa nos alertar quando a gente estiver caminhando para fora da vontade de Deus. E eu sei que talvez a gente pense assim: caminhar fora da vontade de Deus é cair em pecado. E aí isso é pior ainda do que o que eu tinha pensado inicialmente. Porque eu já falei algumas vezes, quando uma pessoa cai em pecado, ela não simplesmente, olha, do nada caiu. É como se você estivesse correndo e de repente você tropeça em alguma coisa. E aí você vai tentando se equilibrar por 5, 6 metros e aí você cai 10 metros lá para frente. Normalmente a gente olha para o momento da queda, mas o momento da queda foi só uma consequência de um tropeço que aconteceu lá atrás. E só tropeça, o cristão só tropeça quando ele não tem relacionamento com Deus. Quando ele está distante de Deus, quando ele não está buscando uma vida de santidade, quando Deus não é mais a prioridade para a vida dele. E aí ele tropeça e ele nem percebe que ele está tentando se equilibrar. E ele vai indo até que ele cai. E na hora que ele cai, ele fala assim: por que eu caí? E ele não vai conseguir entender, porque talvez o tropeço foi há meses atrás, há anos atrás. E ele só está caminhando e seguindo por isso. Mas se você tiver um relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai te alertar.
Ele vai chamar a sua atenção quando necessário. A Bíblia diz que Ele vai te dizer o que você tem que falar quando você não souber o que falar. Quanto mais a fazer, quando você não estiver percebendo aquilo. Mas a coisa importante sobre obedecer aos mandamentos, sobre buscar uma vida de santidade, ela não pode ser por obrigação. Ela não pode ser assim, poxa, o pastor disse que eu tenho que ter uma vida de santidade, então agora eu vou ter uma vida de santidade porque senão eu vou estar debaixo da lei, lascou tudo. Ela não pode ser por obrigação, ela não pode ser simplesmente por obediência, se o seu coração não estiver voltado para o Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é que o seu coração precisa amar o Senhor tanto. E você tem que ser tão grato a Ele por aquilo que Ele fez. Ser grato a Ele porque a maioria das coisas que você tem hoje você não merece. E você não fez nada para ter. Esses dias o Samuel deu um exemplo aqui na hora que começou o culto sobre o ar que a gente respira. O que você fez para ter o ar que você respira? Se você não tivesse o ar que você respira, você não estaria vivo agora. Mas muitas vezes a gente toma por base de que a gente merece essas coisas, que a gente é merecedor, que a gente tem. Mas a gente de fato não fez nada para merecer isso. Mas Deus nos ama e o ar que a gente respira foi Ele que criou. Então muitas vezes a gente não consegue encontrar as coisas pequenas que vão nos encher de gratidão. E quando a gente de fato conhecer quem Deus é, a gente não vai querer se aproximar dele por medo de que vai acontecer um terremoto, de que vai ter raio, de que vai ter trovão. Mas é porque a gente sente falta da presença dele. A gente sente falta daquele momento de intimidade com ele. E para que a gente tenha intimidade com ele, a gente precisa ter uma vida de santidade. E se você ama o Senhor, se você quer muito ter intimidade com ele, você não vai buscar uma vida de santidade por obrigação ou por medo, mas porque você tem um desejo de se aproximar daquele que te abençoou, daquele que fez tantas coisas na sua vida. E quando você estiver fazendo isso, o Espírito Santo vai te guiar pelas coisas que você precisa mudar, pelos pecados que você precisa se arrepender e confessar, pelas atitudes que você precisa deixar de ter, pelas atitudes que você precisa passar a ter, pelas prioridades que muitas vezes estão erradas, distorcidas na sua vida, mas que o Espírito Santo vai te guiar e te direcionar. E quando você estiver ouvindo e obedecendo, você vai cada vez mais se aproximar de Deus e cada vez mais desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Não por medo, mas por amor e por gratidão. E aí você vai começar a experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e que talvez você nunca sequer chegou perto hoje. Deus não se importa com a quantidade de coisas que você faz. Deus não se importa se você trabalha muito, se você serve muito na igreja, se você trabalha muito, se você faz oferta muito grande na igreja, se você ajuda muitos pobres. Deus não se importa com isso. Essa não é a prioridade do coração de Deus. Deus se importa é como o seu coração está e a motivação pelo qual você faz essas coisas. Você pode fazer ofertas milionárias, você pode ajudar os pobres, você pode fazer tudo que precisa ser feito na igreja. Se o seu coração não tiver voltado para o Senhor, amando Ele, reconhecendo Ele, todas essas coisas que você faz são em vão. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que quando você pegar a sua oferta e você for entregar a sua oferta no altar, se você te souber que tem um irmão que tem alguma coisa contra você, não leva a sua oferta. Vai lá resolver com ele antes. Se você não for resolver com ele antes, nem faz a sua oferta. Você entende que Deus não se importa com aquilo que você vai fazer? De repente você vai chegar aqui na igreja e falar, estou arrebentando que eu vou fazer uma oferta de R$1 milhão na igreja. Para você R$1 milhão é um dinheiro gigante. Provavelmente é um dinheiro gigante para todo mundo, né? Não sei que vocês estejam tudo rico, eu não estou sabendo. Você vai pensar assim, não, estou arrebentando assim, só que se o seu coração estiver olhando para o valor, estiver olhando para o dinheiro, estiver olhando para o que as pessoas vão pensar sobre a oferta que você vai fazer, vai estar tudo errado. E Deus fala assim, vai falar para você, sabe essa oferta de R$1 milhão que você vai fazer hoje? Guarda ela aí, porque tem um irmão lá que está ferido com você. E você precisa ir lá e pedir perdão para ele. Você precisa ir lá se acertar com ele. Pode ficar com essa oferta para você, mas se acerta com seu irmão.
Aí depois se você se acertar, se você quiser ainda, você pode vir fazer oferta. Mas não faça assim se acertar. Porque Deus se importa com o nosso coração, Deus se importa com a motivação que está por trás do nosso coração. E aqui onde muitas vezes a gente se engana. A gente acha que a gente convence a nós mesmos que nós estamos fazendo a coisa certa. Não, eu vou lá e eu estou ofertando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês vão ver que acontece muito. Sabe quando o camarada tem a vida toda torta e ele cresce e ganha muito dinheiro e fica rico, milionário, bilionário. E aí ele tem um peso na consciência de que ele, sei lá, enriqueceu passando por cima de todo mundo. E aí ele começa a criar coisas para doar dinheiro para caridade. Começa a fazer isso. Ele começa a tentar compensar aquilo que tem dentro dele vazio. Só que Deus não se importa com isso. Deus se importa com como vocês estão hoje. Talvez você fizer a oferta de R$1, mas com um coração que ama o Senhor, porque você não tem mais do que isso para ofertar. Deus vai ficar tão feliz como se fosse aquela oferta de 1 milhão que você talvez fizesse com o coração no lugar errado. Para a gente encerrar esse ponto, Deus não quer que você obedeça por medo, por obrigação, mas é por um coração grato, como uma resposta àquilo que Ele fez para você. Se você ama a Deus, seu coração tem que estar cheio de amor por Ele, e tudo que você faz deveria ser por Ele. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer obras, mas primeiro vem um coração voltado para servir ao Senhor. E o coração que de fato ama ao Senhor faz obras, oferta, faz todas essas coisas que a gente falou. Mas a primeira coisa é o seu coração. Vamos ficar de pé para encerrar? Para a gente fazer recapitular rapidinho o que a gente falou. A gente falou sobre um chamado de Deus à santidade do seu povo naquele momento. Mas esse chamado para a santidade, ele também serve para nós. Nós não vamos experimentar ou ter um relacionamento com Deus se nós não estivermos buscando santidade. Santidade não quer dizer perfeição. Santidade não quer dizer que você nunca vai errar e nunca vai pecar. Mas santidade quer dizer que você sabe reconhecer quando existe um pecado na sua vida. E você confessa, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Deus deixou os 10 mandamentos e muitas instruções. Jesus resumiu os 10 mandamentos. Falou que a gente tem que amar a Deus, tem que amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente ama a nós mesmos, mas amar o próximo é mais difícil. Tem uns próximos que são meio complicados. Mas existe um mandamento para isso. E a gente entende que a lei foi criada para proteger o homem, para expor as fraquezas, os erros, os pecados, mas também para apontar para Jesus como aquele que seria a solução definitiva para as consequências do nosso pecado. Os mandamentos que Deus traz para nós não são coisas ultrapassadas como a maioria das pessoas imagina. Muitas vezes a gente vê pessoas, influenciadores, pessoas famosas falando assim, não, aquilo que a Bíblia diz é ultrapassado, que não se aplica para os dias de hoje. Mas aquilo que Deus disse são princípios imutáveis, eternos, coisas que nós podemos aplicar na nossa vida hoje e que vão ser aplicadas ainda por muitos e muitos anos. Mas o principal disso é que eles podem nos orientar para que a gente possa viver a nossa vida de uma forma que agrada a Deus. Quantos aqui gostariam de agradar ao Senhor com a sua vida? Quantos aqui gostariam que o Senhor olhasse para a sua vida e falasse assim, olha só, como esse filho me alegra, como essa filha me alegra. É com base nisso que a gente pode ajustar a nossa vida e agradar ao Senhor. E é também com base nisso que a gente pode impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sejam as pessoas que estão aqui do lado de vocês, as pessoas que moram com vocês nas suas casas, as que cruzam com vocês no dia a dia, no trabalho, no supermercado. São com base naquilo que Deus deixou para nós, que nós vamos ser verdadeiros cristãos, que vão levar o nome dEle e o testemunho dEle através das nossas vidas, para as pessoas que ainda não o conhecem. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu vou orar para vocês. Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai.
Eu sei que, Pai, muitas vezes os 10 mandamentos são coisas que a gente volta pouco para ler, Senhor. São coisas que a gente entende, que a gente já domina, que a gente olha para eles de uma forma superficial e que muitas vezes estão tão distantes, Senhor, da nossa realidade, que a gente nem se lembra deles, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que eles vieram de Ti, Senhor. Que eles vieram para proteger o Teu povo numa época onde eles tinham que obedecer isso à risca. E que muitas das coisas, Senhor, que o Senhor direcionou naquele momento são base da legislação que nós estamos sujeitos nos dias de hoje, Pai. Mas eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, a despeito das crenças, Senhor, a despeito, Senhor, das opiniões, Senhor, que eles possam, Senhor, encontrar uma forma de incorporar, Senhor, as coisas que o Senhor quer em suas vidas, Senhor. Que eles encontrem, Senhor, formas, Senhor, de ajustar, Senhor, aquilo que está errado, Senhor. Eu oro, Senhor, para que aqueles pecados, Senhor, que estão escondidos, Senhor, que sejam escancarados em suas mentes, Senhor. Não para que haja exposição do erro das pessoas, mas para que haja restauração e cura, Senhor. Que o Senhor possa começar agora, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Um trabalhar, Senhor, um cuidar, Senhor, um restaurar, Senhor. Talvez pessoas que tenham dificuldade de ouvir a Tua voz, Senhor. Pessoas que tenham dificuldade, Senhor, de passar um tempo, Senhor, Te buscando, Senhor, e ouvindo de Ti, Senhor, e aprendendo de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, mostrar os caminhos, que o Senhor possa mostrar, Senhor, onde estão as barreiras que têm impedido eles de experimentarem, Senhor, um tempo de comunhão contigo, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo o ensino errado, Senhor. Que caia por terra agora, Senhor, toda a crença, Senhor, que tem limitado os Teus filhos de Te conhecer mais, Senhor. De sentir a Tua presença, Pai. De ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda, Senhor, os Teus filhos e filhas, Senhor, a se aproximarem de Ti, Senhor. Eu sei o quanto o Senhor quer, Senhor, que eles se aproximem de Ti, Senhor. E talvez eles não saibam o quanto eles precisam de Ti, Senhor. Mas eu oro para que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo rompa cadeias, Senhor, quebre grilhões, Senhor. E venha, Senhor, a estreitar, Senhor, a distância entre os Teus filhos e Ti. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, que eles possam ouvir a Tua voz e que eles possam sair daqui, Senhor, com um novo nível, um novo patamar de relacionamento contigo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça, Senhor, uma obra sobrenatural na vida de cada um aqui, Senhor. Passa agora, Senhor, removendo, Senhor, as barreiras, os empecilhos, Senhor. Enquanto eu estou orando, o Senhor está me mostrando rochas, pedras gigantes que têm impedido as pessoas de prosseguir por um caminho. É como se elas estivessem presas. Existe uma rocha gigante impedindo elas de se aproximar do Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas, Senhor, que tem se sentido, Senhor, como essas pessoas que o Senhor tem me mostrado aqui, ó. Pessoas que estão diante de uma rocha, Senhor. Não conseguem prosseguir, não conseguem, Senhor, seguir adiante, porque aquele obstáculo é impossível de ser rompido, Senhor, por elas. Mas eu oro agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, para que essa pedra deixe de existir agora, Senhor. Seja através de uma implosão, Senhor, seja através de uma remoção, Senhor. Que todo empecilho, todo impedimento, Senhor, na vida dos Teus filhos seja removido agora em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito maligno. Eu declaro caindo por terra amarrado em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro que os Teus filhos têm liberdade, Senhor, para seguir o caminho que o Senhor preparou para eles, Senhor. E eu consigo ver, Senhor, agora a pedra removida, Senhor. E essa pedra, Senhor, não vai ser mais, Senhor, um empecilho para que eles continuem, Senhor, mas vai ser um marco, Senhor, de onde um novo tempo nas suas vidas começou, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam experimentar, Senhor, a cada passo, Senhor, coisas novas que vêm de Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e Te ouvir como nunca ouviram antes, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, marca, Senhor, os Teus filhos e filhas nessa manhã, Senhor. Que eles possam, Senhor, a partir de hoje, Pai, não só viver uma vida que Te agrade, Senhor, não só viver uma vida de obediência,
mas que eles possam, Senhor, se tornar adoradores, Senhor, com corações que amam a Tua presença, que amam estar contigo e que Te obedecem e Te seguem, não por obrigação ou por medo, mas pelo amor e gratidão que eles têm por Ti, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio desta manhã, Senhor. Eu Te agradeço pela obra que o Senhor fez nessa manhã, Senhor. Eu não sei quais são as pessoas que se encontravam diante dessa pedra gigante, Senhor, mas eu sei, Senhor, que o Senhor removeu essa pedra hoje, Senhor. E eu sei que as suas vidas nunca mais serão as mesmas, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu amor e o Teu cuidado com cada um desses Teus filhos, Pai. E eu oro, Senhor, para que eles continuem experimentando e crescendo cada vez mais, Senhor, do Teu amor, da Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? A gente nunca faz isso. Vamos bater palmas para o Senhor pelo que Ele acabou de fazer? Ele merece muito mais do que isso. Mas eu tenho certeza de que Ele se alegrou disso nessa manhã. Dessas palmas que vieram de vocês. Por gratidão. E eu sei que vão ter pessoas aqui que vão ter testemunhos daquilo que a gente orou e falou nessa manhã. Não é pelo testemunho, mas é para que vocês saibam que Deus se importa com cada um de vocês. Amém? Senhor, eu oro, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, volte para suas casas nessa manhã, Senhor, sentindo a Tua presença, Senhor, sentindo o Teu cuidado, Pai. Que aquilo que o Senhor começou aqui nessa manhã, Senhor, continue, Senhor, ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, Pai. E que eles possam experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Que os Seus mandamentos, as Suas ordenanças não sejam um peso, Senhor, mas que sejam, Senhor, como degraus para que eles possam experimentar novos patamares, Pai. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana sobrenatural na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e boa semana.